Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e olha só com quem eu tenho a alegria de tomar um café hoje aqui, Fátima Bandeira, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada, Ian. Muito feliz de estar aqui com você, né? Uma história de vida muito linda que eu gosto muito. Nós temos, né, na verdade. Para quem não sabe, Fátima Bandeira, jornalista, professora e hoje secretária das mulheres, secretária regional, estadual, né? Estadual de mulheres do Partido dos Trabalhadores. Como você se descobriu professora, jornalista? Desde sempre eu achei que eu ia ser jornalista e professora. Olha só. Quando eu era muito pequena, eu dizia que eu ia ser professora, que é muito engraçado. Eu tinha 3 tias professoras, todas 3 solteironas. E eu dizia, eu vou ser professora porque eu não quero casar. Então, eu ia ser professora porque na minha cabeça, professora não precisava casar. Então, era ótimo. Porque eu achava que não tinha que casar. E jornalista porque eu sempre fui muito, muito curiosa. E aí a minha mãe sempre dizia, essa menina vai acabar sendo jornalista. Porque eu sempre fui muito curiosa e eu sempre gostei muito de ler, né? Eu me alfabetizei com 4 anos, então assim, li a vida inteira, continuo lendo, eu tenho biblioteca em casa. E com essa curiosidade, né, minha mãe dizia, essa menina vai ser jornalista, porque não é possível essa menina dar conta de tudo. Então, eu dava conta do mundo, né? Porque era rádio, era televisão, era livro, era jornal, eu sempre gostei, né? E aí foi um processo natural, né? Primeiro jornalista, professora foi depois, né? Na verdade, eu acabei primeiro jornalista, entrei na faculdade de comunicação com 17 anos. Com 18 eu já comecei a trabalhar, né? O meu primeiro estágio no jornal Estado, né? E depois, quando eu já estava com alguns anos de jornalista, teve concurso para a universidade e eu resolvi fazer, era para a área de televisão. E aí eu resolvi fazer e tirei o primeiro lugar e fiquei nos dois, como jornalista e como professora. Me chamou a atenção você dizer que foi ser professora porque não ia casar, mas acabou casando, é mãe, é avó. E o que é que te levou a mudar esse pensar do casamento? Na verdade, coisa de criança, né? Eu não achava que casamento era um projeto de vida. Como a maioria das pessoas porque naquela às vezes eu digo assim, né? gente, às vezes eu sou feminista, então às vezes me perguntam como é que é o feminismo. Eu digo que o feminismo fez parte da minha vida sempre, porque eu não fui criada para casar. Eu fui criada para estudar, para trabalhar, para ter independência, para ter autonomia, né? Então assim, casamento na minha cabeça não era um projeto. Nunca projetei assim, eu vou me casar com tantos anos, de véu e grinalda. Eu lembro que eu já casei 2 vezes, né? Porque a pessoa que não quer casar, casou 2, né? O primeiro durou 9 anos, o segundo estamos há 32 anos, né? Com meu segundo marido, nós estamos casados há 32 anos. Cartacho, né? O Joaquim Cartacho, arquiteto. Mas você foi jornalista e casou. Você realmente se realizou com essas suas decisões? É algo que te faz feliz até hoje? Ou, eu devia ter ido por outro caminho? Não, eu acho que eu sou muito realizada. Assim, eu acho que eu sou muito privilegiada, Ian. Eu sempre trabalhei no que eu gosto, tanto como jornalista como professora. Quer dizer, acho que você ter o privilégio de trabalhar e de viver daquilo que você gosta é um privilégio enorme. Né? Então, eu acho que eu sou extremamente privilegiada. E sou casada com um homem maravilhoso, né? Meu marido ele só não é feminista porque ele é homem, né? Mas é um grande parceiro, né? Nós temos 2 filhas. A minha filha mais velha até não é filha dele, mas ele criou, porque quando nós casamos ela tinha 6 anos, então ela chama ele de pai. E temos uma segunda filha, que aí é nossa, a Sofia, que é a minha mais velha. Sim. Né? E temos a Tainá, mas ele é pai das 2 e avô dos meus netos, né? Né? Qual a então, sensação de ser avó, Fátima, para você que não tinha nem o sonho de casar e de repente se ver avó? É porque assim, casar é uma coisa, ser mãe é outra. Eu sempre quis ser mãe. Entendi. É que as coisas para mim não eram juntas, né? Assim, seguir aquelas regras básicas. Isso não era básico, tá? Mas eu sempre que eu adoro
Né? Eu adoro, eu queria ter tido 6 filhos, eu não tinha era dinheiro na época, né? Porque quando a gente é jovem, a gente está construindo a vida. Então como é que eu ia ter 6 filhos? Eu não ia poder criar, então só tive 2. Então ter neto é maravilhoso, mulher, porque é o buraco que ficou, as meninas cresceram, saíram de casa. Então eu tenho um casal de netos. Qual o nome deles? Que moram comigo, Lucas e Maria Eduarda. Moram com você? Moram comigo. A idade dos Lucas netos? tem 17 e Maria Eduarda tem 14. Eles foram morar comigo. Lucas tinha 6, Maria Eduarda tinha 2. Nossa, então você eu sou mãe-avó. Que né? lindo. Sofia me deu esse privilégio, né? Porque ela tinha vários projetos de vida e aí ela me deu esse privilégio de ficar com as crianças. Então, assim, eu tenho os filhos que eu amo ter, né? Então, assim, eu adoro ser mãe e ser avó. Aliás, às vezes eu digo, inclusive, que é injusto, né? Porque a avó é para estragar neto. Na minha cabeça, o que a avó faz? A mãe educa e a avó deseduca. Isso é o básico, né? E Eu sou você uma avó que cumpre isso? educa. Que educa, né? Porque quando você foi mãe da Sofia, você já trabalhava, né? Já, então você não foi aquela mãe muito presente, né? E hoje está tendo... Foi mesmo trabalhando? Ian, eu nunca deixei a Sofia com ninguém. Quando a Sofia nasceu, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, né? Nessa época eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu larguei um emprego para poder ficar mais, né? E depois, eu levava a Sofia quando ela cresceu mais um pouco, porque eu deixava ela um período na escola para ir trabalhar. E aí, depois eu pegava e se eu não tinha com quem deixar, eu levava ou para a televisão, trabalhava na televisão e na universidade, ou na universidade. E eu levava comigo, e a Tainá também, e levava para o PT também. Eu nunca deixei as minhas filhas. Levava eu vou aqui tomar uma cerveja ali naquele barzinho, eu só ia num bar que eu pudesse levar as crianças. Então eu nunca deixei as crianças em casa. Eu sempre andei com as minhas, só ia onde eu podia levar. Não posso levar as crianças, eu não vou. Então assim, eu sempre fui pata-choca, sabe? Né? Não, mãe chata, daquelas que vai para todo canto com os meninos, que acompanha todas as tarefas, que vai a todas as reuniões da escola, que vai a todos os filmes de criança, que vai todos os eventos. Eu sempre fui uma mãe extremamente dedicada, porque eu acho que essas coisas elas não se excluem. As crianças tinham que fazer parte da minha vida e eu tinha que fazer parte da vida delas. Poxa, se eu já lhe admirava como profissional, agora como mãe, e já que a gente conheceu esse lado maternal de Fátima Bandeira, no próximo bloco a gente vai falar dessa cobertura que você fez, desse seu lado jornalista, do lado profissional. E aqui no Viver Mais eu também pergunto muito as dores e as delícias da passagem do tempo. E você vai contar tudo pra gente daqui a pouquinho. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, tomando aqui esse café gostoso, conhecendo um pouco mais da história de Fátima Bandeira. E eu deixei lá no bloco anterior a questão do jornalismo, porque você sempre conciliou, né? Fátima passou na faculdade com 17 anos e eu acredito que na vida de qualquer jornalista tem muita história. No entanto, uma que a gente, por conta do tempo, tem que frisar que é a cobertura do voo 137? 137, do né? acidente da Serra da Aratã. VASP, da Serra da Aratã, e você foi a primeira repórter a chegar lá no local. Essa foi realmente a reportagem mais marcante como jornalista? É mais marcante porque é a mais dolorosa, né? Eu lembro quando o Dimitri estava fazendo o documentário, né? Que saiu o documentário, o Dimitri foi conversar comigo e ele me perguntou se foi a melhor matéria. Eu digo que foi a matéria que eu não queria ter feito. Exatamente, você disse, por isso que eu perguntei se foi, né? Porque
realmente, assim, foi muito horrível, né? Então, assim, eu não tenho o menor Você orgulho. até se emociona Todo mundo, ainda, né? porque eu realmente não considero isso, sabe? Eu acho que tem outras coisas mais importantes na nossa profissão. Então, cobrir esse tipo de matéria é muito ruim, é muito doloroso, né? É muito difícil, né? E assim, o fato de ter sido a única a subir foi um acaso, né? Porque quando nós chegamos, nós soubemos ainda na madrugada do acidente. E aí o meu diretor, na época, o Sebastião Belmino, me ligou em casa e disse, olha, aconteceu um acidente, estou mandando o carro aí para você ir ver lá o que é. Aqui na TVC, né? Aqui na TVC. Aqui na TVC. Primeira repórter, a primeira emissora, vamos dar os créditos, né? Aqui na TVC. E aí o carro me pegou, a nossa Kombi passou lá em casa, me pegou e nós chegamos na serra, ainda não tinham fechado a serra, por isso que nós conseguimos subir. Então, quando a gente está subindo, a gente encontra a primeira equipe que está descendo, que aí quando eles descem, interditam, aí ninguém mais sobe, por isso que só nós subimos, né? Porque nós chegamos muito cedo, né? E aí conseguimos subir, depois disso ninguém mais subiu, e aí nós mandamos essa matéria para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, porque só nós tínhamos aquelas cenas horrorosas, imagens, né, pavorosas. 40 anos se passaram, né? Então, como é que você vê o jornalismo hoje com essas facilidades? Você dá um Google, você sabe, tem um conhecimento de tudo, e no período que você começou, não era assim. Então. Como é que você analisa hoje o jornalismo, esse de 40 anos, para esse de hoje? Esses novos profissionais. Se você analisar do ponto de vista dos avanços tecnológicos, nós avançamos muito. Você tem ideia, quando nós subimos a serra, era uma câmera desse tamanho e um gravador desse tamanho. 12 quilos. Eram duas pessoas, uma carregando o gravador, a outra carregando a câmera e o outro puxando os fios. Porque era os fios, então assim, era um horror. O pau de luz, eu sou da época do negócio chamado Arriflex, tá? O que é a Arriflex? A Arriflex era uma câmera. A gente gravava em filme. Não tinha esse negócio de gravar e errar, não. Era ou acertava ou acertava. Então, do ponto de vista tecnológico, é óbvio, eu peguei da Arriflex ao celular, né? Porque hoje a gente faz matéria no celular, né? A gente grava no celular e manda para a TV no celular, né? Você tem um bom smartphone, você faz até no celular, enfim. Então, tecnologicamente, as coisas são muito mais fáceis, porque como é que a gente montava uma pauta? Eu fui chefe de reportagem durante, acho que 16 anos, sei lá quantos anos eu fui chefe de reportagem da televisão. Então, assim, montar pauta, o desespero de levantar as informações. Eu me lembro, como eu sou muito curiosa, sempre fui, nós tínhamos uma bibliotecária, dona Zelma, e aí eu dizia, por favor, pesquise esse assunto aqui para mim, que eu tenho que montar a pauta para o repórter sair. Então, era uma dificuldade para a gente coletar as informações e montar uma pauta. Hoje você vai no Google, que dia que explodiu este piso deste negócio aqui, tá lá, dia tal, explodiu o piso, não sei o que, o piso é feito disso. Então, a facilidade de você ter as informações para você contextualizar são maravilhosas. Então, assim, é muito bom que isso tenha acontecido. Por outro lado, eu não vejo isso se refletir nas coberturas. Eu vejo hoje, talvez, coberturas muito mais superficiais do que, com toda a dificuldade que nós tínhamos na época, que éramos obrigados a fazer as pesquisas, a gente tinha mais cuidado com o que a gente ia dizer. Você assiste jornais hoje, vê? E amo, uma pessoa nunca deixa de ser viciada. Eu acordo de manhã, eu abro, esse negócio desse smartphone é fantástico. Eu abro meu celular, eu leio todos os jornais locais, 2 jornais nacionais, 1 jornal internacional. Porque a vida inteira eu tinha... O que é a primeira coisa que eu tinha que fazer todo dia? Porque eu era chefe de reportagem, tinha que montar... O que é que eu fazia? Ler todos os jornais. Então, todo dia de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler todos os jornais. Eu leio todos os jornais nacionais, locais, internacionais. Todos não, obviamente, alguns, né? Assisto os telejornais a partir do Primeira Hora, do Hora 1 até o Em Pauta. Enfim, eu não consigo deixar. Dá tempo, porque você bota tudo no... Eu assino todos os streaming. Eu tenho todos os streaming. Eu assino, então eu posso fazer tudo no meu celular. Porque eu tenho todos os streams, eu assisto tudo. Mas quando eu perguntei se você assiste... Eu faço o almoço assistindo
o telejornal. Nossa, essa é uma jornalista na Não essência sai, mesmo. não sai da gente. Direito, Então, assim, no dia que eu não leio o jornal, a sensação Parece que eu tenho assim, o mundo se acabou e eu não sei. Quando você vê hoje as coberturas, o desempenho dos repórteres, você acha que essa nova geração está realmente preparada? Teria a ousadia de chegar numa Serra da Aratânia para cobrir com essa desenvoltura que você fez e os outros hoje? Como é que... Primeiro, eu não sei se eu fiz com desenvoltura. Fez. Toda vida que eu vejo aquele negócio, eu acho que eu devia ter feito de outro jeito. Acho muito ruim. Claro. Né? Poxa vida, por que eu fiz essa pergunta tão horrorosa? Enfim. Né? A gente Mas, se assim, cobra muito, né? Eu sempre acho que aquela matéria é muito... Não gosto de ver por vários motivos. Um deles é esse, né? Eu acho que ali, meu Deus, devia ter feito muito melhor. Mas, enfim. É assim, não existe uma geração. Na verdade, a questão da profissão, Ian, ela é algo muito pessoal. Então, assim, se você é jornalista porque, de fato, você traz aquilo com você, você vai ter um bom desempenho. Agora, se você é jornalista porque está na moda, né? Assim, é legal ser repórter do não sei o quê, é legal ser influencer, não sei do... E com essa coisa de influencer hoje? Aí a gente tem um monte de gente dizendo um monte de besteira, né? Bom, melhor nem a gente... Melhor nem falar, porque... não gastar nossa energia e nosso tempo com isso. Até por... Não, assim, só para encerrar. Qual é o problema? São pessoas que não têm a responsabilidade social que a formação profissional nos obriga. Isso. Então, nós temos compromissos com a responsabilidade do exercício profissional. Tem um menino de esporte que eu sou apaixonada. Quem é? Né? Que tem um programa tem uma... Pode dizer. Numa... Local aqui? Ele faz jornalismo numa emissora e ele tem um blog de... Eu sou doida por esporte, viu? Eu adoro futebol, os verminosos, Ceará. Os verminosos por futebol. Isso. O Rafael, o Rafael, Azevedo. que foi aluno da faculdade. Então, maravilhoso. Eu adoro futebol. Eu assisto todo dia os programas de esporte também, para saber como é que meu Ceará está. Tá? Meu Deus Às 5 da tarde, tá? Eu assisto futebolês todo dia às 5 da tarde. É o Jussier. O Jussier. Eu adoro futebol. Eu acho que o relógio dela tem mais do que 24 horas. Eu tenho que ir para o intervalo e acabei me perguntando as dores e as delícias da passagem do tempo. A gente deixa para o próximo bloco. Tá bom. Vou aprender aqui como é que funciona esse relógio com tanto tempo. Viver mais, volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. De volta aqui com Fátima Bandeira e a conversa rolando aqui nos bastidores com essa alvinegra, né? Mas vamos logo à pergunta, as dores e as delícias da passagem do tempo. Você já chegou aqui me dizendo que tem 65, né? Isso. E aí, tem mais delícias ou dores chegar a essa etapa da vida? Olha, as dores são as das juntas, né? Minha filha diz que eu tô com um problema de junta tudo e joga fora. Porque aí os dedinhos que dói, o ombro que de vez em quando tem bursite. Por outro lado, eu acho que a gente tem uma vida hoje tão possível de ser saudável, né? Exatamente. Que, assim, eu não vejo muitas dores, né? E do ponto de vista da maturidade, é uma delícia, né, Ian? Pelo amor de Deus. Né? Eu hoje me dou o direito de não me aborrecer com o que não vale a pena. Eu já passei da idade, não vale a pena. Entra aqui e sai aqui, minha filha, 65 anos. Abstrai, adoro, né? dizer a minha idade, que nossa, tudo isso não parece. Pois é, ó, show, que eu tive Covid em janeiro.
E aí, depois da Covid, fiz Muda alguma o coisa. check-up. E Não, aí? estava tudo ótimo, Tudo graças a Deus, ótimo. tudo ótimo. Né? Eu já tomei minha 4ª dose também, tudo ótimo. Né? Se tiver a 5ª, eu tomo a 5ª, a 6ª, a 10ª. Quando tiver vacina, eu tô tomando. Mas eu acho que a gente... se cuidou, porque trabalhando, filhos, veja você só. fez alguma atividade física, se preocupa com a alimentação? Eu assim, na verdade, nada muito rígido. Porque eu acho que eu não tô mais na idade de me privar de nada. Mas também nada em excesso. Então, assim, Equilíbrio, né? Isso, né? Ah, você não come carne. Como, mas não como muita carne, até porque não gosto. Então, prefiro frutos do mar, né? Não come muita gordura, não, porque no básico da minha alimentação, arroz e feijão. Né? A alimentação do brasileiro, a base é arroz e feijão. E que é muito Então, bom, né? Então, se assim, botar um ovo. Se você botar um ovo, uma sopinha. Então, assim, na verdade, eu acho que o grande cuidado é você não exagerar em nada. Mas, assim, eu acho que se você procura manter esse equilíbrio, você consegue conviver. E aí, o que eu procuro fazer é isso. Você tem tempo de fazer academia? Não, que eu não tenho saco, mas eu tenho esteira dentro de casa. Então, Mas não serve de cabide não, né, essa esteira? Também. Também. Também, né? Porque ela tem assim um bicho aqui ótimo. Ótimo, né? para botar as roupinhas lá. Também, né? Você falou, Fátima, que tem 65 anos, né? E que faz questão de dizer isso. Você é vaidosa? Ah, eu sou muito. É. Eu acho ótimo, adoro me arrumar, ó. Adoro me pintar, me arrumar, me sentir bem. Sabe? Me sentir admirada, né? Adoro quando eu me arrumo e meu neto diz, vovó, você tá tão bonita hoje. Nossa senhora, o ego vai lá em cima, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom para nós, né? As mulheres antigamente, bom, eu sou feminista, as mulheres antigamente elas estavam no fim da vida, elas não serviam para nada. Maria, com 40 né? anos acabou. Então, assim, eu com 65 anos estou bombando, né? E aí, assim, eu gosto demais de me arrumar, imagina, e eu sou super vaidosa e acho que todas devemos ser. Não é aquela vaidade de desespero de fazer, eu nunca fiz plástica, né? Não é isso. É você se sentir bem com o seu corpo. Eu me sinto muito bem com o meu. Eu olho no espelho e acho que eu sou bonita. Paciência, gente. Quem quiser que não ache, eu acho. Deve ter visto algumas restrições às mulheres. Avançou ou não? Ou a gente ainda tem muito o que conquistar? A gente tem muito o que conquistar. Eu me lembro, Ian, quando eu resolvi ser jornalista, eu tinha um namorado. E a mãe desse meu namorado ficou horrorizada, porque jornalista na minha época era sinônimo de... Sério? Sim, isso é década de 70. Né? Eu entrei na faculdade em 73. Então preconceito. Era um preconceito. Mulheres não eram jornalistas. Acho que tinha a Dízia, Ivonete, Marília, muito poucas. Né? E de televisão ainda por cima. Aí é que o preconceito era enorme. Né? Então, assim, claro que havia muito preconceito, mas nós avançamos em ocupar espaços que não são espaços culturalmente preparados para receber as mulheres. Por exemplo? Porque não, de uma maneira geral. Se você política, pensar, principalmente. Se você, qualquer aspecto que você pensar da organização social, ele não é preparado para receber a mulher. O único espaço que nos foi reservado foi o espaço do lar, que é para a gente não sair de casa. Mas se você pensar no espaço da política, nós não podemos entrar. Quando eu entro no espaço da política, o que gera? Violência política de gênero. Então, se eu entro no mercado de trabalho, o que gera? Assédio moral, assédio sexual, porque eu não posso sair de casa. Então, assim, esse mundo do trabalho não é feito para nós, o mundo da política não é feito para nós. Então, nós temos muito que avançar. Por quê? Porque mudanças culturais são sempre muito lentas. E quando a gente tem o retrocesso que nós temos nesse país, com o avanço do conservadorismo, com a mulher virar bela, recatada e do lar, né? Eu não fui criada para ser bela, recatada e do lar. Você é bela, então, né? Mas eu sou bela, recatada e do lar, não. Zero. Então, assim, nós temos muito que mudar. E tivemos um retrocesso muito grande com o estímulo, e não só as mulheres, se você pensar, todas as minorias. O avanço que estávamos tendo da população preta, o avanço que estávamos tendo com as populações LGBTQIA+, tudo isso foi desmontado, política de cota, tudo que a gente avançou foi desmontado. Então, nós estamos num processo muito difícil no país que vai nos exigir não só avançar, a gente retomar o que a gente tinha para depois de retomar avançar, porque está muito difícil para as mulheres.
muito difícil. Nós vamos cada vez ganhar menos, nós vamos cada vez ser mais assassinadas. Você sabe o que aconteceu no meu próprio partido de violência e a gente não pode deixar de dizer, tem que dizer e tem que denunciar. Meu partido tem uma história de construção da luta das mulheres, então não é possível dentro do meu partido ter acontecido o que aconteceu, mas enfim, as providências estão sendo tomadas, né? Já é um avanço. Já foram tomadas, então assim, nós não podemos aceitar, mas temos muito para construir. Fiquei encantada com a sua história, já lhe admiro muito como profissional e sabendo assim de outros detalhes a gente passa a admirar mais. Você está nas redes sociais? Vive pendurada, né? Como é que te acha? No Instagram? Mulheres@PT Ceará. Aí é Instagram, Facebook, todas. É Mulheres@PT Ceará. E Fátima Bandeira PT. Instagram, Facebook, é tudinho. Pronto. Acha para aprender mais aqui com a maturidade de Fátima Bandeira. Nós também estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui a nossa conversa, você vai lá no nosso canal, compartilha, escuta de novo e assiste novamente o Viver Mais. E também pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram, no Facebook. A gente se encontra lá e aqui. Lembrando que além do sábado, 10 da manhã, você pode assistir a nossa entrevista também, quarta-feira, 11 da noite. Ian, obrigada, querida. Adorei ficar aqui, reencontrar você. Essa conversa leve e maravilhosa. Beijos para todos. Obrigada. Um brinde à vida, com mais solidariedade, amor, paz entre as mulheres, entre o ser humano, né? E o Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.